Capítulo 2. Sendo como todo mundo. Ó passarinho, não voes lá, buscando o mestre em alto ar, que anda em nosso gramado. Por que sozinho cantarás alto? Cante ao céu de meu coração. Em mim, meu céu, está Deus então. Ana Bunso. Embora as condições de Inácio Regis fossem confortáveis, ele certamente não possuía riqueza ilimitada e as despesas aumentaram acentuadamente à medida que a família também aumentava. Ele tinha 2 grandes casas e seus funcionários para mantê-las, e com o passar dos anos, mais de uma vez, teve de revisar suas finanças muito de perto. Uma anedota interessante permanece para testemunhar tanto a sua situação difícil quanto a generosidade com que cumpriu suas obrigações para com os filhos. Após o aniversário de 9 anos de Ana Maria, foi decidido que ela e sua educação seriam dali em diante confiadas aos cuidados das monjas beneditinas de Santa Apolônia, em Florença. Gregório Redi, o mais velho da família, um ano mais velho que Ana Maria, já era interno do colégio jesuíta Cicorchini de Prato. Agora chegara a vez de Ana Maria, e logo seria a vez dos outros. Percebendo que se estaria além de suas posses, a menos que uma estrita economia fosse praticada, Inácio e Camila resolveram que qualquer coisa de natureza luxuosa ou não essencial deveria ser descartada. Aquilo impressionou Ana Maria profundamente. Quando visitaram Gregório a caminho de Florença, ela relatou o incidente a ele, exclamando com admiração sobre a generosidade de seu pai e, sem dúvida, aproveitando a oportunidade para exortar seu irmão a trabalhar duro para retribuir ao querido pai pelo que ele havia feito por eles. A separação de sua mãe e do resto da família, tão intimamente unida, foi uma ruptura para a menina, embora desejasse frequentar a escola e tivesse pedido permissão para fazê-lo. Sob os lentos e difíceis meios de transporte de 1756, a distância de Florença a Arezzo deve ter dado à perspectiva de uma longa ausência algo da aparência de um exílio, pois, naquela época, não era costume estudantes voltarem para casa durante as férias. Visitas frequentes estavam descartadas, pois a estrada era longa e aparentemente tinha uma sequência de lama e buracos. Ainda assim, ela desejava frequentar a escola e enfrentou a despedida com serenidade. Inácio nunca ficava ressentido por causa das pesadas despesas da educação de suas 4 filhas, o que era tantas vezes considerado por muitos contemporâneos como um puro desperdício de dinheiro. Em novembro, Ana Maria e seu pai partiram de Arezzo, viajando em uma carruagem alugada, e chegaram a Florença no dia 23 daquele mês. Dirigiram-se diretamente a Santa Apolônia e Inácio entregou sua filha, nunca tão próxima nem tão querida como agora, aos cuidados das freiras. Foi um momento difícil. A nova intimidade que se desenvolvera entre eles nos últimos meses tornava ainda mais dolorosa a perspectiva da separação, mas ele não queria aborrecer Ana Maria com qualquer demonstração de relutância ou emoção de sua parte. A abadesa tentou aliviar a tensão, conversando amigavelmente com ele, enquanto Madre Eleonora, mestra das alunas, tomava ingressante sob seus cuidados. Inácio ainda hesitou, atrasando o momento final da despedida. Furtivamente lançou um olhar para o rosto contido de Ana Maria, apenas para descobrir que ela também o observava secretamente. Ambos desviaram o olhar e um segundo depois seus olhos se encontraram mais uma vez em um olhar furtivo. Então Ana Maria, percebendo que seu pai estava lutando para manter a compostura, agarrou a mão da madre. Seu rosto estava pálido e os lábios trêmulos, mas ela não chorou. Quando os dois passaram pela porta interior do claustro, deixando Inácio despedir-se da abadesa. Ana Maria, com pouco mais de 9 anos de idade, estava pela primeira vez em sua vida longe de casa. Os rostos e a rotina familiares que compunham o cotidiano com suas pequenas alegrias e provações davam lugar a um ambiente novo e desconhecido. A partir de agora, deveria seguir seu caminho unicamente por seus méritos, conquistando amizades e confiança de seus mestres.
Um internado beneditino do século XVIII era muito diferente do que entendemos hoje pelo termo, e o de Santa Polônia parece ter sido conduzido um pouco pela inspiração de um noviciado. O edifício era simples, colinhas simples, e a rotina seguida dentro de suas paredes correspondia em austeridade. Os corredores eram escuros e silenciosos, e haveria pouco ar fresco ou luz do sol se não fosse o grande pátio ao redor do qual os prédios estavam agrupados. Deve ter representado uma mudança surpreendente para Ana Maria, acostumada ao espaço e à liberdade da vila cercada por todos os lados por árvores e vinhedos, pela bela paisagem toscana banhada pelo sol. Mas uma enorme vantagem que os cânones da modéstia não exigiam era que não havia dormitórios. Cada menina tinha a abençoada privacidade de um quarto separado e o refeitório comum era projetado e conduzido de forma semelhante ao refeitório das freiras. Com as refeições tomadas em silêncio, além da leitura em voz alta de um livro devocional ou de aperfeiçoamento, os vários deveres do dia eram regulados pelo som de um sino. Levantar, horas de estudo, refeições, períodos de recreio, oração. Cada vez que o sino soava, marcava o início de um novo dever. O curso dos estudos não era fatigante, pois a educação das moças de classe alta da época não tinha o objetivo de inculcar as ciências naturais, sem as quais uma menina poderia passar muito bem. E o sistema de exame público era uma forma de tortura como ainda é hoje. Tampouco havia um programa fixo, não se esperava que as meninas brilhassem intelectualmente. As meias azuis não eram admiradas, mas deveriam estar completamente fundamentadas nos cânones da etiqueta social. Além de aprender a ler e escrever, Ana Maria e suas jovens companheiras seriam instruídas em bordados, música, línguas e matemática elementar. Seriam ensinadas e encorajadas a compor ensaios e versos graciosos e floridos, a brincar com pincel e caneta e a produzir aquarelas elegantes, mas sem afetações. O mais importante era que receberiam treinamento nas graças sociais convencionais e adquiririam aquele acabamento que sempre foi a marca de uma educação conventual, de modo a levar ao mundo a aura de referência, respeito, cortesia e graciosidade que somente os religiosos e a atmosfera que proporcionam em suas escolas parecem ser capazes de imprimir incessantemente em seus alunos. A mudança de ambiente para Ana Maria foi abrupta e drástica, e pode muito bem ter resultado em uma sensação avassaladora de estranheza e saudade. De repente, as crianças barulhentas, dando cambalhotas ou brigando, desapareceram. Os corredores escuros eram silenciosos, as paredes nuas, sem adornos, exceto por quadros e imagens ocasionais de Nosso Senhor, de Nossa Senhora ou de alguns dos santos. Somente no período do recreio estipulados, o pátio ressoava com o som de vozes desenfreadas de crianças, mas longe de ficar desconcertada ou constrangida pela severidade do ambiente, Ana Maria parecia completamente à vontade. Era quase como uma antecipação da vida religiosa, e ela não encontrou nada de proibitivo nisso. Na verdade, como ela já havia desenvolvido bastante facilidade para a oração e o recolhimento, em meio às circunstâncias por vezes difíceis, encontrava a paz e a liberdade com que lhe era permitido desfrutar de seu gosto pela meditação silenciosa. No primeiro ano, Ana se esforçou para dominar suas lições e, embora geralmente dedicada, parecia ser apenas uma estudiosa mediana. Ela realmente se esforçava na matemática, pela qual tinha um pouco atração, mas com um resultado que não era de forma alguma proporcional ao esforço despendido. Não gostava de latim, e essa aversão ou falta de interesse não a conduzia a um rápido progresso em sua aquisição. Possivelmente, ela não demonstrava muito zelo ou entusiasmo naqueles assuntos que pouco o encantavam, mas era extremamente sensível às repressões que recebia por preguiça ou falta de aplicação, e esforçava-se para dominar sua fraqueza. Madre Eleonora, sua mestra, comentou mais tarde que Ana Maria nunca foi de forma alguma obstinada ou rebelde, e que nunca houve ocasião de repreendê-la ou corrigi-la além dos deveres escolares.
Nesse campo, aparentemente havia motivos frequentes para a reprovação. No entanto, ela certamente fez algum progresso escolar e aprendeu a escrever com uma caligrafia clara e legível, e a expressar seus pensamentos de forma lúcida e concisa em palavras. Entretanto, Ana Maria tinha descoberto um segredo que deveria adaptar e desenvolver, tornando o seu como um método único e completo de perfeição. De fato, pode-se afirmar que resume todo o método da sua ascensão à santidade, esconder-se, parecer exatamente como todos os outros, e nunca se entregar a nenhuma singularidade ou atrair atenção por parecer ser visivelmente boa ou má, passar despercebida. Tão grande se tornou seu autocontrole, tão singular foi seu sucesso nesse campo, que mesmo os olhos atentos de seus professores nunca penetraram completamente o véu da obscuridade que a criança puxou em torno de si. Gentil e bem ajustada, eles a consideraram mais semelhante a todas as outras meninas, e certamente ela nunca foi considerada por nenhum deles como uma futura candidata à canonização. O padre Ildefonso é o responsável por nos dar um relato mais claro e detalhado da evolução de Ana Maria. O relato trata de sua infância e antes de conhecê-la, pois só nos últimos anos de sua vida se tornou seu confessor e diretor espiritual. Mas logo após a morte da jovem carmelita, quando a fama de sua santidade já se espalhava, o Papa Clemente XIV expressou o desejo de conhecer alguns detalhes de sua vida. Este primeiro relato foi feito pelo padre Ildefonso numa época em que os pais e contemporâneos de Ana Maria ainda eram vivos, para que ele pudesse completar o seu próprio conhecimento íntimo que tinha da sua alma com o testemunho daqueles que conheceram as fases anteriores da sua vida e desenvolvimento. Sobre seus dias de escola, ele diz, Uma vez na escola, ela imediatamente viu a necessidade de se adequar exteriormente em tudo com as orientações de seus mestres e as práticas das outras alunas. Resolveu isto firmemente em seu coração. Mas, por outro lado, não queria mudar uma vírgula do método que adotava para cultivar um espírito interior recolhido. Pretendia progredir o quanto pudesse, mas sempre sem dar a menor indicação disso. A maioria das freiras não tinha a menor noção da vida espiritual que se desenvolvia sob um exterior que era, apesar da falta de aplicação nos estudos, extraordinário. Em pouco tempo, elas aprenderiam que as maneiras simples e agradáveis, o gracioso charme natural da jovem do campo, de tez fresca, não eram o resultado de uma mera cortesia inata, mas a manifestação da graça sobrenatural em ação em sua alma. Um dia depois de sua morte, quando a fuma da sua santidade estava se espalhando em Florença, as freiras de Santa Apolônia, lembrando-se de sua aluna de poucos anos antes, exclamaram com espanto: "Boa sim, santa nunca!" Enquanto isso, a data da primeira comunhão de Ana Maria foi marcada para a festa da Assunção, 1757, exatamente um mês depois de seu 10º aniversário. Ela havia sido confirmada em fevereiro anterior. E para se preparar para o primeiro despertar de Jesus em seu coração, ela se esforçou mais para corrigir suas muitas imperfeições, tornando resoluções muito particulares sobre o empenho nas aulas. No entanto, esse empenho ultrapassou sua discrição, sentindo que deveria dedicar mais tempo à oração com preparação e sabendo que não receberia permissão para fazê-lo. Ela ingenuamente tomou o assunto em suas próprias mãos. Ela havia lido em uma biografia de São Luís Gonzaga como ele costumava se levantar de sua cama quando o palácio estava adormecido e seus salões desertos, como se prostrava no chão, nu, e rezava pelas longas e silenciosas horas da noite. Mais tarde, essa prática era muito admirada por seus mestres. Assim que o pensamento lhe veio à cabeça, Ana Maria decidiu. Também dedicaria algumas horas da noite à oração. Ela conseguiu acordar e pensou que na privacidade de seu quarto suas devoções noturnas passariam despercebidas. Mas ou ela fez um leve ruído ou outra coisa perturbou Madre Eleonora. Possivelmente o anjo da guarda adicional, que todas as alunas estavam convencidas de que eram atribuídos aos professores e monitores. Seja qual for o motivo, a madre olhou para o quarto de Ana Maria,
Lá, à plena luz da lua brilhando pela janela entreaberta, estava a culpada, pega em flagrante, ajoelhada em seu genuflexório. É mais do que provável que Madre Eleonora tenha ficado muito menos encantada com essa evidência de piedade excessiva do que muitos biógrafos querem nos fazer acreditar. Provavelmente foi para curar um gosto tão precoce pela oração, que poderia lhes parecer um tanto anormal, que as freiras encarregaram Ana de cuidar de alguma das crianças menores. Suas alegações não apenas eliminavam qualquer chance de que se reservasse um tempo extra para a oração durante o dia, mas que muitas vezes invadiam seu tempo de oração de rotina. Este é o corretivo de padrão para os piedosos egocêntricos, que geralmente reagem com amargo ressentimento de restrição de um exercício do qual estão tirando considerável prazer. Mas a piedade de Ana Maria era de coragem genuína. Ela se resignou à privação, percebendo que não poderia agradar a Deus de maneira melhor do que cumprindo cuidadosamente seu dever, e o incidente foi esquecido. Sua atração pela oração silenciosa era instintiva, e parece que até esse período nunca havia buscado instruções na arte da meditação formal, procurando apoiar-se em suas devoções ou evitar distrações pelo uso de um livro. É tentador especular sobre a forma que suas orações tomaram. Como uma criança de 10 anos passava aquelas horas que, longe de ser um fardo, pareciam lhe passar rápido demais. Ela fazia uma meditação discursiva formal? E sobre quais assuntos? Sem dúvida, o Sagrado Coração desempenhou um grande papel nisso, e após sua primeira comunhão, o Santíssimo Sacramento se uniu intimamente a essa devoção. Mas parece improvável que se tratasse de uma oração formal de considerações e resoluções metódicas, colóquios e vários atos em uma estrutura rígida ou convencional. É mais provável que fosse uma forma simplificada de reconhecimento e abandono amoroso, pois toda a orientação e atração espiritual de Ana Maria voltava-se para o olhar silencioso e amoroso dos contemplativos. Quando criança, sem dúvida, ela apenas conversava com Deus, colocando diante dele quem ela sabia estar intensamente interessado nela e em seus pequenos problemas e alegrias, as coisas que preenchiam o seu dia. Assim, à medida que ele crescia, o esforço de colocar-se ou manter-se em sua presença e apenas contemplá-lo ou repousar em seu sagrado coração tornou-se uma atitude quase habitual. Ela tinha, porém, nesta fase, uma grande predileção por atos piedosos e faria inúmeras resoluções motivadas pelo espírito da festa do dia, como: hoje, em honra de Santa Escolástica, mortificarei todos os meus sentidos, especialmente minha língua. Tudo isso foi devidamente registrado em um diário onde, de acordo com os métodos mais aprovados da época, ela equilibrava regularmente seus débitos e créditos espirituais. Parece incrível que uma criança de 10 anos pudesse iniciar e realizar com sucesso um programa equilibrado de vida espiritual que estava singularmente livre do excesso de entusiasmo inconveniente ou de busca de inserções de obrigatoriedades para dar espaço a algumas das práticas tolas tão caras ao coração das alunas piedosas e que muitas vezes têm mais superstição do que devoção genuína. Imediatamente se procura as fontes de sua orientação. A realidade a torna única, aparentemente, entre os santos, por ter sua vida espiritual bem como seus assuntos temporais, dirigidos por Inácio, que era, como afirmava, seu pai 2 vezes. Ela se voltou quase instintivamente para ele, em busca de ajuda em uma necessidade que surgira desde o tempo de sua primeira comunhão, quando ela experimentava diariamente movimentos de amor, impelindo-a a tentar viver uma vida mais santa somente para Deus. No entanto, temia que os outros percebessem que seus exercícios devocionais se intensificavam. Sua ambição era passar despercebida.
sendo, como ela dizia, como todos os outros. A pessoa óbvia para fornecer o conselho prudente de que sentia necessidade era o confessor do convento, Dom Bertini. Ele, no entanto, era extremamente antipático a todos seus ideais e atrações e desaprovava completamente suas devoções particulares. Mais tarde, na vida, porém, ela aceitaria as orientações de quem quer que Deus colocasse em posição de fazê-lo, sem buscar compatibilidade de gostos devocionais ou temperamento. Ela sabia que Deus pode usar qualquer instrumento como canal de sua graça, e que ao dar conselhos no confessionário, o padre fala em nome de Cristo, que ratificará seu conselho, mesmo quando equivocado, desde que seja oferecido e recebido em boa fé. Mas a profunda antipatia desse padre era tão contrária a todos os ideais espirituais de Ana Maria que ela se esquivou de falar com ele sobre um assunto tão íntimo, limitando-se a revelar apenas o que era necessário para a confissão sacramental. Além disso, ela não queria manter longas conversas no confessionário, o que certamente despertaria a curiosidade em seus colegas e levaria a perguntas incômodas e comentários maldosos. De repente, a imagem de seu pai veio à sua mente. Ela havia aprendido com ele as verdades básicas da fé e da caridade prática. Ela havia aprendido com ele as verdades básicas da fé e da caridade prática. Toda sua devoção não foi fundada em suas instruções, construídas sobre fundamentos que ela havia lançado anteriormente. Seu conselho espiritual profundo, mais realista, foi a base sobre a qual ela formou todo o seu itinerário espiritual. Se ela pudesse vê-lo naquele momento, falar com ele, ela tinha certeza de que poderia explicar seus desejos conflitantes e encontrar um ouvinte compreensível e um conselheiro sábio. Mas era impossível, ele estava a quilômetros de distância, em Arezzo, uma viagem longa e cansativa. Além disso, ele não tinha meios de transporte, tendo descartado sua carruagem. Ainda assim, havia uma coisa que Ana Maria dominava muito bem em Santa Apolônia, que era a arte da caligrafia. Ela escrevia com uma bela letra e as palavras saíam livremente e com facilidade, de modo que ela se expressava de forma clara e concisa. Aparentemente, não havia censura das cartas dos alunos por parte das freiras, como tantas vezes é costume nos internatos. Assim começava uma correspondência entre pai e filha, que deveria guiá-la por toda a sua vida escolar. E que é inigualável na hagiografia, ainda que não devesse surpreender a imagem de um pai indicando o caminho da perfeição para sua filha ou encorajando-a nele. As suas cartas simples e francas revelavam não só os seus problemas, mas também como estava a sua alma. Mais uma vez, Inácio sentiu-se humildemente grato a Deus por esta sua filha predileta também ser favorecida por Deus e já tão sensível aos delicados movimentos do Espírito Santo. Algumas de suas perguntas o surpreenderam pela profundidade e ele respondia da forma mais clara e abrangente que podia. Mais tarde, testemunhou que, daquele momento em diante, um vínculo espiritual especial de reverência e amor inexprimíveis cresceu entre nós. Uma afirmação que ninguém se sentiria tentado a questionar. Todas as cartas que Ana Maria escrevia para o pai eram destruídas por ele imediatamente depois de lidas. Era um pedido específico da filha. A maioria de seus biógrafos lamentou essa perda, considerando que essas cartas forneceriam informações valiosas sobre seu desenvolvimento em um estágio tão crucial da adolescência piedosa. Até o próprio Inácio lamentou mais tarde ter acatado tão literalmente as instruções dela, comentando com o padre Delfonso que ele havia sido excessivamente fiel em rasgar e queimar cada carta depois que a lia, embora fosse um pedido explícito dela.
Mais tarde, ele iria referir-se novamente àquelas cartas, dizendo que continham ideias muito elevadas sobre Deus e excelentes conceitos sobre virtudes e perfeição. Inácio deu testemunho detalhado do progresso e das disposições de Ana Maria. Nesse período, o que foi ampliado por Dom Pellegrini e, em pequena medida, pelas lembranças de algumas de suas companheiras de escola, a partir desses testemunhos, é possível obter um quadro sobre seu desenvolvimento. Ainda assim, a integridade de Inácio em atender aos desejos específicos por sua filha, em relação às cartas dela, dificilmente não precisa ser motivo de arrependimento. A atitude e a busca da direção espiritual de Ana Maria é uma das ênfases mais marcantes da sua vida espiritual. Durante o primeiro ano, a menina continuava a seguir, à sua maneira tranquila e discreta, as diretrizes que seu pai já lhe dera, e perseverava fielmente em observar os métodos e práticas que sempre seguira, apenas adaptando-os à rotina da vida escolar. Mas não havia uma direção contínua e especializada. Isso não é surpreendente, considerando que ela tinha apenas 10 anos de idade e ainda havia feito sua primeira comunhão. Dificilmente se esperaria encontrar uma vida espiritual intensa ou altamente desenvolvida. Mas essa semente que cai em terreno fecundo e bem preparado floresce naturalmente. A graça sacramental, inundando uma alma receptiva, esvazia-a, enche-a de um desejo de maior perfeição que, por si mesma, não saberia como alcançar. Até este momento, diz o padre Ildefonso, ela não tinha aberto o coração a nenhum diretor espiritual, a não ser o necessário para a recepção do sacramento da penitência. Estou apenas mencionado algum assunto válido para a absolvição. Nos 5 anos seguintes, a troca de cartas com o pai serviu para guiá-la e incentivá-la no empreendimento maior que buscava. Em 1761, quando Ana Maria tinha 14 anos, um retiro feito sob a orientação de Dom Pellegrini abriu outra porta e paisagem ainda mais amplas se desenrolaram diante de seus olhos. Até mesmo uma de suas companheiras de escola notou uma mudança nela e comentou que, a partir desse retiro, Ana Maria avançou em sólida piedade e se aplicou ainda mais às coisas do espírito, percebendo que finalmente havia chegado ao local alguém que poderia aconselhar sua filha melhor do que ele. Inácio sugeriu que ela agora procurasse orientação formal de Dom Pellegrini. Na verdade, Ana Maria não parecia ter dificuldade em falar de seus desejos interiores ou problemas espirituais, geralmente um processo agonizante para as meninas tímidas. Sua capacidade de manifestar sua alma foi atestada mais tarde por um padre carmelita, que disse que, em toda a sua experiência, ele só conhecera uma pessoa que se fez tão clara quanto Ana Maria no confessionário. Há, no entanto, um parágrafo interessante no final das longas e detalhadas resoluções que ela escreveu mais tarde, antes de fazer sua profissão religiosa. Sabendo que aquele que ouve e se submete aos seus ministros, ouve e se submete a vós, meu Jesus, decido vencer aquela repugnância que às vezes sinto ao manifestar minha alma e meu coração a quem vos representa, e isso para caminhar com toda segurança rumo à perfeição. Prometo seguir fielmente o ensinamento de nossa Santa Madre, Santa Teresa, que disse a seu confessor e superior: contarás todas suas tentações, imperfeições e repugnâncias, para que ele possa dar-lhe conselho e remédio para vencê-las. Sobre esse período de escola de Ana Maria, o padre Ildefonso escreve em retrospectiva. Entre os outros bons efeitos que essa abertura de espírito com o pai produziu nela, está o fato de ter proporcionado uma facilidade para lidar mais tarde com um confessor experiente, erudito e espiritual. Em algum momento de 1761, Dom Bertone deixou Santa Polônia e o cargo de confessor regular foi ocupado por Dom Peter de Concino Pellegrini,
o confessor instruído e experiente, a quem o padre Ildefonso se referia. Ana Maria já havia se beneficiado muito do conselho de seu pai e, achando o novo padre solidário com suas atrações e devoções, ela lhe contou sobre seus vários atos de piedade, seu método de oração e preparação para a Sagrada Comunhão e suas inúmeras pequenas práticas. Dom Pellegrini, por sua vez, ficou encantado ao encontrar o que descreveu como um profundo senso de piedade e muito boas disposições para a vida religiosa, um grande amor a Deus com o desejo de agradá-lo completamente, e recomendou algumas leituras espirituais para ajudá-la em sua oração, em particular um pequeno livro sobre devoção eucarística, intitulado Cibo Deo Anima, Alimento para a Alma, ou verdadeira prática da oração mental ordenada à paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, publicado por Giuseppe Rainaldi em 1665. Agradou. Intitulado Cibo Deo Anima, a agradou muito. Ela o estudou com atenção e, a partir de então, recebeu permissão do padre Pellegrini para fazer meia hora diária regular de meditação na presença do Santíssimo Sacramento, na capela ou na privacidade de seu próprio quarto. Ela nutria uma intensa devoção à presença real e adorava passar o tempo em silêncio, adoração ao Santíssimo Sacramento reservado no sacrário. Ana parecia ter uma boa compreensão da natureza essencial da Eucaristia, como alimento e nutrição da alma, a porção para a caminhada diária e o remédio para todos os males e contusões da jornada, o antídoto para todas as pequenas irritações e fadigas do caminho. A presença de Deus era uma prática com a qual ela estava familiarizada há muito tempo e acostumada desde os primeiros anos a buscá-lo, dentro de si, em todos os momentos. Falava com ele em seu coração, deleitava-se em saber que, pela graça santificante, Deus habitava em sua alma. Mas a presença sacramental real não era meramente outra dimensão adicionada a esta comunhão, nem ela alimentava muitos dos equívocos sentimentais usados sobre o prisioneiro do sacrário. O corpo de Cristo que Ana recebia na Sagrada Comunhão não está, como ela bem sabia, no espaço do sentido usual do termo. Nem Cristo é movido como a hóstia de um lugar para o outro, move-se apenas sacramentalmente, por exemplo, no cibório ou em uma procissão. Quando a hóstia é quebrada, o corpo de Cristo não sofre divisão. O que se move, se vê e é tocado são as aparições sensíveis, pois Nosso Senhor está sempre à direita do Pai. Mas, apesar de sua presença no Santíssimo Sacramento não existir no espaço ou no tempo, a verdade é que seu corpo e sangue estão real e substancialmente presentes. Ana Maria tinha uma compreensão firme e sólida desses fatos essenciais em um período em que se considerava preferível glorificar as espécies reservadas em um ostensório do que receber Cristo no coração. Dom Pellegrini certamente estava convencido de que sua piedade não era mera emoção de colegial. Depois de conhecê-la através do confessionário, ficou impressionado com a extraordinária inocência e franqueza de sua consciência. Não querendo dar a impressão de que ele considerava isso algo fora do comum, discretamente a questionou sobre sua conduta geral e chegou à conclusão de que Deus estava conduzindo de uma maneira simples, mas profunda, e que obviamente, ele tinha projetos para aquela menina. Como era evidente que o progresso de Ana Maria não tinha nada a ver com estados extraordinários ou graças místicas, parecia preferível deixá-la na ignorância do que em sua vida espiritual. Ela era igual a todas as outras companheiras, como ela mesma considerava. Diz-nos São João da Cruz que, quando uma pessoa compreende o que lhe foi dito para seu proveito, não precisa ouvir nem dizer mais nada, apenas praticar o que lhe foi dito silenciosa e cuidadosamente na humildade, na caridade e no desprezo de si mesma. E não ir à procura de coisas novas que servem apenas para saciar o apetite das coisas externas.
e deixar o espírito fraco e vazio sem virtude interior. Dom Pellegrini, portanto, evitou qualquer aparência de favoritismo e nunca encorajou as conversas piedosas que tanto satisfaziam Ana Maria, apenas dando-lhe as instruções necessárias no confessionário para ajudá-la, como ele disse, a voar alto para Deus. Ele falava o mais brevemente possível, pois poucas palavras eram necessárias para fazê-la entender o que era necessário, e ele nunca teve que dizer a mesma coisa 2 vezes. Assim, nenhuma das outras garotas estava ciente de que ele estava, de fato, dando uma direção formal a Ana Maria. Nem ela mesma suspeitava que estava recebendo tratamento diferente, exceto em uma coisa. Dom Pellegrini concedeu-lhe permissão, um privilégio raro naqueles dias, e que confirma sua confiança em seu genuíno progresso espiritual e sua autenticidade, para receber a Sagrada Comunhão 2 vezes por semana, assim como as freiras nada podiam ter sido mais bem calculado para encorajá-las na determinação de aprofundar seu amor a Deus e fazer tudo para agradá-lo, e expressar de alguma forma sua gratidão por esse dom de si mesmo. Ana Maria foi excepcionalmente agraciada com os diretores espirituais que desempenharam seus diferentes papéis em sua vida e no modelo de sua direção. Muitos dos santos procuraram em vão um guia confiável. Quando lemos as palavras do abade Columba Marmion, ficamos impressionados com a completa ausência de egoísmo ou preocupação em toda a sua correspondência sobre o assunto. Aquele experiente diretor escreveu, não sou um grande partidário da direção excessiva. Na minha opinião, longas e frequentes cartas de direção fazem mais mal do que bem. Não suporto o que é comumente conhecido como diretores à moda. Muitas vezes há muito pouco de Deus e muito de nós mesmos nisso. Com demasiada frequência, a direção espiritual é procurada como meio de obter aprovação para as próprias ideias obstinadas, e as pessoas vão de um diretor para outro até encontrar alguém que as compreenda, isto é, que aprove que elas façam o que havia decidido. Ana Maria diria mais tarde à sua noviça: é melhor evitar falar com o diretor espiritual, exceto quando for estritamente necessário, e mesmo assim deve ser algo breve. O amor degenera em mera conversa piedosa. Muitas vezes acontece que uma conversa espiritual começa na busca de Deus e termina na busca de si mesmo. A obediência é sempre o critério seguro e final do desejo genuíno de ser conduzido e Ana Maria nunca se esforçou para buscar um guia que fosse apenas agradável, aceitando aqueles que Deus colocou em seu caminho e considerando-os como estando em seu lugar e falando com sua autoridade. Ela ilustra a perspectiva correta em relação a um procedimento muito disputado e tristemente abusado. Na carta apostólica Testem Benevolentiae, o Papa Leão XIII, em 1899, delineou a necessidade de direção espiritual dentro da estrutura de uma vida interior estável e bem fundamentada. Ana Maria é uma personificação de atitude e resposta corretas. Como se deve buscar direção, cooperar com ela e aproveitá-la. Foi uma das forças mais dominantes em sua vida e que a impulsionou rapidamente no caminho da perfeição.